O dog do Reddit. Minha esposa me traiu e disse que fez isso por nós. Então eu a deixei e também fiz questão de que ela perdesse as amigas. Se há uma verdade universal na vida, é esta. Se você não fez nada de errado, não deveria ter nada a esconder. E se há algo que eu aprendi recentemente foi que conversas têm o péssimo hábito de arrastar esqueletos escondidos para a luz. Mas vou lhes explicar melhor isso tudo. Vejamos. Minha esposa, mulher de 25 anos, e eu, homem de 27 anos, nos casamos recentemente, há apenas 8 meses. É algo até meio constrangedor dizer isso, por causa de como tudo terminou de forma catastrófica. Quem tem um casamento que implode depois de apenas 8 meses? Nem foi minha culpa, mas ainda assim me sinto como se tivesse fracassado completamente. Namoramos por 3 anos e ficamos noivos por 1 ano antes de finalmente nos casarmos. Nunca tivemos problemas. Nunca terminamos nem fizemos pausas no relacionamento. Desde o começo, deixamos claro que estávamos comprometidos com uma relação de longo prazo. Sempre pareceu que estávamos juntos para o que desse e viesse. Por isso fiquei tão surpreso quando ela disse que tinha dúvidas sobre o nosso relacionamento. Foi numa noite tranquila em casa, tomando um vinho. Ela sempre foi fraca para bebida. Bastava um pouco para ela começar a arrastar as palavras, e se não tomássemos cuidado, a noite acabava com a cabeça dela na privada. Ela sempre foi uma bêbada tagarela. Estávamos tendo uma conversa leve e íntima, daquelas que só 2 pessoas que se amam conseguem ter. Ela disse algo que me congelou no momento. Admitiu que não tinha certeza se queria mesmo se casar comigo. Isso me pegou tanto de surpresa que acabou com o meu clima. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela nunca tinha me dito nada do tipo. Ela se enrolou nas palavras e demorou para se explicar, mas no fim conseguiu dizer. Ela contou que começou a ter dúvidas nas semanas que antecederam o casamento. Aquilo foi uma novidade para mim. Ela sempre pareceu tão confiante de que se casar era a escolha certa. Foi até ela quem insistiu para nos casarmos logo depois do noivado. Naquela época ela me disse que, como tínhamos certeza um do outro, não fazia muito sentido esperar. Mas isso não era tudo. Ela confessou que havia algo que queria muito me contar, mas sabia que não deveria. Claro que isso me deixou curioso, e tentei fazer com que ela se abrisse. Provavelmente eu deveria ter deixado para lá. Deveria ter dito que ela estava bêbada e que poderíamos conversar de manhã, com a cabeça fria. Mas eu fiquei preocupado. Ela tinha acabado de dizer que teve dúvidas antes do casamento. E agora dizia que guardava um segredo. Quem não pensaria logo no pior possível? Então eu insisti. Talvez tenha sido um erro, mas eu precisava saber. No começo, ela hesitou. Mas por fim pediu que eu prometesse que não ficaria bravo. Eu não prometi. Não podia garantir que não ficaria bravo, porque já estava começando a suspeitar que o segredo era grave. Então encarei ela, esperando, temendo o pior. E finalmente ela admitiu que tinha dormido com outro cara algumas semanas antes do nosso casamento. Precisei parar e pensar por um instante para ter certeza de que tinha ouvido certo. Minha cabeça ainda estava um pouco confusa, e levei alguns segundos para me certificar do que eu havia escutado. Quando percebi que tinha entendido direito, senti o estômago despencar. O clima da noite mudou completamente num instante. Mesmo bêbada, ela percebeu que eu estava abalado e imediatamente tentou me acalmar. Se aproximou e começou a acariciar meu braço e peito, tentando me consolar e me tranquilizar. Me afastei dela e pedi que se explicasse. Ela pareceu confusa no começo, mas depois riu e tentou minimizar. Disse que não era nada demais, porque foi só uma vez. E ainda alegou que tinha um bom motivo. Eu não conseguia imaginar como isso seria possível, mas esperei pela explicação dela. Ela ainda estava bem embriagada e teve dificuldade para falar com clareza. Eu fui paciente, deixei que ela falasse no tempo dela. Até para não atrapalhar a sua explicação de bêbada. Por fora, permaneci calmo, mas por dentro eu estava tomado por raiva e confusão. Não sabia se acreditava nela, e esperava que alguma coisa na explicação fizesse aquilo tudo fazer sentido. Eu sabia que estava em negação, mas ainda assim quis ouvir. Ia escutar tudo e depois desmontar o que ela dissesse. Ela contou que começou a surtar nas semanas antes do casamento. Sentia que estava abrindo mão da liberdade para sempre, e as amigas diziam que ela precisava ter certeza absoluta. E como ela fez isso? Essas mesmas amigas disseram que ela precisava explorar o que estava deixando para trás. E por explorar, queriam dizer sair e dormir com algum cara aleatório. Ela tentou justificar dizendo que suas amigas tinham falado que os meus amigos provavelmente já tinham me encorajado a fazer a mesma coisa. Eu ri com desprezo. Meus amigos diziam que me dariam uma surra se eu machucasse ela, porque gostavam muito dela. Senti como se tudo o que eu sabia sobre ela fosse uma mentira.
Ela viu meu rosto e começou a chorar alto, aquele choro feio de bêbado. Disse que não queria me machucar e que fez aquilo por nós. Que precisava ter certeza. E que se sentiu tão mal naquela noite que teve certeza de que eu era o homem certo. Isso a fez ter certeza de que queria casar comigo. Eu não sabia como reagir a esse nível de delírio. Ela me traiu, e disse que fez isso por nós dois. Precisava dormir com outro homem para ter certeza de que queria casar comigo. Era insano isso. O pior era que, para ela, fazia sentido. Claro, ela estava bêbada, mas eu não achava que ela estava inventando essa justificativa na hora. Aquilo era o que ela realmente acreditava. O álcool só deu coragem para dizer em voz alta. Mas não parou por aí. Ela disse que não gostou e que se sentiu nojenta depois, que chorou a noite inteira. Mas em vez de confessar antes do casamento, ela guardou para si. Se realmente ela tivesse se arrependido, teria me contado e me dado a chance de decidir se queria seguir em frente. Em vez disso, me deixou lá no altar feito um idiota. Eu coloquei meu coração nos meus votos e acreditei em cada palavra. Enquanto isso, ela já tinha quebrado os votos. Perguntei quem era o cara, e ela disse que não sabia. Uma das amigas a apresentou para ele. Nunca mais o viu depois. De algum jeito, isso tornou tudo pior. As amigas incentivaram ela a me trair e ainda a empurraram para um qualquer. Me senti sujo por estar casado com uma mulher que tinha tão pouca dignidade assim. Me levantei, só para me afastar dela, e ela entrou em pânico. Tentou segurar minha mão, mas eu a puxei de volta. Implorou para eu sentar e conversar, mas eu não consegui. Disse que precisava tomar um ar e sair para caminhar. Ela não estava em condições de me seguir, então ficou dentro de casa. Caminhei por cerca de meia hora, só pensando em tudo. Não conseguia tirar as palavras dela da cabeça e eu fiz isso por nós. Era absurdo. Provavelmente a parte mais ofensiva de tudo aquilo. Ela realmente achava que não tinha feito nada de errado. Ainda tentava se dar o crédito por, de alguma forma, ter salvado nosso relacionamento. Ela me ligou e mandou várias mensagens, mas ignorei todas. As mensagens estavam confusas, e as ligações provavelmente não seriam muito melhores. Quando decidi voltar para casa, ela já tinha parado de tentar me contactar. Depois percebi que era porque ela tinha adormecido. Fiquei um pouco surpreso por ela ter conseguido dormir depois de me contar aquilo. Mas então lembrei que isso não era novidade para ela. Ela dormia tranquila há 8 meses, mesmo guardando um segredo desses. E ainda tinha bebido bastante. Não fui para o quarto. Não conseguia dormir ao lado dela depois de ouvir tudo aquilo. Na verdade, não consegui dormir nada. Minha mente ainda estava a mil, tentei levar em consideração o fato de que ela estava bêbada. Talvez tivesse confundido os detalhes ou até inventado tudo. Mas isso me parecia improvável, embora eu quisesse acreditar que fosse verdade. Mesmo assim, decidi ouvi-la pela manhã, quando estivesse sóbria. A manhã foi estranha. No começo, achei que ela fosse esquecer o que aconteceu na noite anterior, mas quando a vi, ela não conseguia me encarar direito. Foi assim que percebi que ela lembrava de tudo. Ou pelo menos lembrava o suficiente para saber que estava em apuros. Não esperava que ela tocasse no assunto. Dava para ver que ela torcia para que eu também não tocasse. Talvez achasse que eu tivesse esquecido. Ou talvez estivesse rezando para eu acreditar que ela só estava falando bobagens de bêbada. Mas decepcionei ela ao dizer que precisávamos conversar sobre a noite passada. Ela ficou tensa. Não disse nada. Perguntei se ela lembrava do que tinha dito, e ela não respondeu. Disse que ia refrescar a memória dela, e então resumi tudo o que ela tinha me contado. Quando terminei, ela ainda olhava para o outro lado. Ficou em silêncio por um bom tempo e finalmente admitiu que lembrava da maior parte. Eu queria desesperadamente que ela dissesse que não era verdade, que tinha inventado aquilo bêbada ou que era algo que tinha acontecido com uma amiga dela, não com ela. Mas ela não negou, e eu não tinha mais como continuar em negação. Encarei os fatos. Ela me traiu. Perguntei por que não tinha me contado antes do casamento. Ela disse que sabia que eu a deixaria. E, naquele ponto, já tinha confirmado que eu era a pessoa com quem ela queria passar o resto da vida. Disse que ela não se importava com o que eu queria. Me traiu porque estava com medo e depois mentiu na minha cara. Que não me amava de verdade. Era apenas egoísta. Ela estava prestes a começar a chorar quando perguntou se eu ia deixá-la. Não hesitei em dizer que tinha acabado. Ela desabou e começou a soluçar. Ignorei todas as tentativas dela de me fazer mudar de ideia. Não me importava se tinha sido só uma vez ou se ela não pretendia repetir. Nem me importava que ela se sentisse mal depois. Se uma mulher adulta podia ser influenciada pelas amigas a fazer uma coisa dessas, como eu poderia ter certeza de que elas não a convenceriam a fazer outra idiotice no futuro?
Ela deveria ter conversado comigo sobre seus medos antes de correr para a cama de outro homem. Arrumei uma mala e saí de casa no mesmo dia. Sabia que não a perdoaria, mas temia que ela conseguisse me convencer. Ainda estou dividido. Será que exagerei ao terminar por causa de um erro do passado? Uma parte de mim acha que deveria dar um tempo e conversar com ela de novo. Mas uma parte maior sabe que pessoas que traem não mudam. Mesmo dizendo que foram as amigas que a influenciaram, ela ainda quis fazer aquilo de alguma forma. Se eu a aceitasse de volta, seria só questão de tempo até algo parecido acontecer de novo. Eu só precisava ouvir opiniões de fora para ter certeza de que estou pensando com clareza. Eu exagerei ao terminar meu casamento por causa disso? Pois eu acho que não. A atualização. Só queria agradecer a todos que comentaram depois que compartilhei minha experiência. Não esperava que ganhasse tanta atenção, já que meus posts nunca recebem muito engajamento. Mas ler os relatos de vocês me ajudou a manter os pés no chão e tomar a decisão certa. Eu não voltei para ela. Na verdade, nunca planejei voltar. Parecia que eu estava tentando me convencer a perdoá-la. Mas a verdade é que eu só queria ter certeza de que não estava agindo por impulso. Depois de um tempo para me acalmar, percebi que o que ela fez era imperdoável. E ver alguns comentários dizendo que as esposas traíram de novo depois de serem perdoadas só confirmou que eu estava fazendo a escolha certa. Depois que saí de casa, ela me ligou sem parar. A atendi na primeira vez. Ela implorou para eu voltar e dar uma chance para ela se explicar. Pedi que dissesse pelo telefone o que queria dizer, mas ela não tinha nada novo para falar. Apenas a mesma desculpa esfarrapada de que fez aquilo por nós. Ela chegou a dizer que nosso relacionamento era tão forte justamente porque ela tomou a difícil decisão de fazer o que fez naquela noite. Fiquei tão irritado ao ouvir aquilo que a chamei de vadia delirante e desliguei na cara dela. Ela continuou ligando depois disso, mas passei a ignorar. Atendi uma vez, disse para ela parar de me ligar, e que usaria um colega meu para denunciá-la por perseguição se continuasse. Isso fez com que ela parasse. Eu estava cansado de ouvir ela tentar se justificar. Não havia arrependimento real em nada do que ela dizia. Eram só desculpas. Pior ainda, ela ainda tentava me fazer sentir como se eu devesse agradecê-la pelo que fez. O silêncio continuou até o dia em que ela foi oficialmente notificada do processo de divórcio. Ela me ligou, e eu atendi achando que seria importante discutirmos o que esperar dali para frente. Em vez disso, mais súplicas. Implorou por mais uma chance de nos encontrarmos e conversarmos antes de tomar uma decisão definitiva. Disse que só poderia vê-la em um local público, e com meu advogado presente, caso contrário, não tinha nada a dizer a ela. Por algum motivo, isso a irritou. Foi a primeira vez que ela ficou com raiva desde que tudo começou. Disse que eu a estava tratando como uma criminosa e que ela só tinha cometido um erro. Disse até que eu não podia jogar isso na cara dela porque tinha conseguido essa informação enquanto ela estava bêbada. Lembrei a ela que foi ela quem decidiu contar. Nunca planejei arrancar informações dela. Meu único crime foi querer uma noite agradável com minha esposa. Ela fez de tudo para evitar assinar. Primeiro tentou enrolar, dizendo que assinaria se eu aceitasse tentar terapia de casal antes. Respondi que terapia de casal era para pessoas que ainda queriam fazer o relacionamento dar certo. O nosso já tinha passado desse ponto. A única terapia que eu precisava agora era jurídica. Ela até fez os pais dela me ligarem. Ambos disseram que a filha tinha cometido um erro e que se arrependia disso todos os dias. Eu disse que não me importava com o arrependimento dela. Ela tomou uma decisão clara ao dormir com outro homem. E agora eu tinha o direito de reagir como quisesse. Minha decisão foi recomeçar sem ela. Quando a mãe dela insistiu que eu sentasse com a filha e conversasse, fiquei irritado. Disse para ela guardar os conselhos para a filha traidora, e quando ela repetiu que a filha só cometeu um erro, perguntei se ela mesma já tinha cometido um erro desses. Ela ficou tão ofendida que desligou o telefone. Eu sabia que provavelmente tinha passado dos limites, mas não me arrependi. Eu não aguentava mais ver os pais dela tentando defendê-la e me fazer parecer o vilão da história. Minha ex me ligou depois disso, furiosa, dizendo que fui grosseiro com a mãe dela. Não pedi desculpas e disse que também não me sentia mal por isso. Avisei que trataria qualquer pessoa que ela mandasse me ligar da mesma forma. Ela me xingou e desligou. Isso acabou funcionando ao meu favor, porque a deixou bravo o suficiente para finalmente considerar o divórcio. E ela assinou os papéis no mesmo dia. O divórcio foi surpreendentemente simples. Achei que seria uma novela longa e cara, mas no fim nem perdi tanto. As custas legais não foram baratas, mas acho que meu advogado valeu o investimento. Depois do divórcio, estava pronto para seguir com minha vida, mas sentia que havia um assunto inacabado. Embora a culpa fosse principalmente dela, minha ex não foi a única a arruinar nosso casamento. As amigas dela foram as que incentivaram tudo. Mesmo sabendo que aquilo já devia ter terminado, eu não conseguia tirar isso da cabeça.
Então resolvi retribuir o favor e interferir um pouco nos relacionamentos delas, assim como fizeram com o meu. Eu sabia os nomes das 3 amigas que deram a ela os ótimos conselhos. Ela me contou na mesma noite em que confessou a traição. Fui até as redes sociais e encontrei os perfis dos maridos delas e do noivo da que ainda não era casada. Quando os encontrei, mandei uma mensagem curta. Não éramos amigos, mas todos já tinham me visto em algum momento. Disse que provavelmente já tinham ouvido falar sobre meu divórcio e expliquei que suas companheiras tinham parte de responsabilidade nisso. Depois contei o que minha ex tinha dito. Finalizei dizendo que não tinha provas de que elas estavam traindo, mas que seria uma boa ideia darem uma olhada mais de perto. Fiquei surpreso que todos levaram a mensagem numa boa. Nenhum me acusou de estar mentindo. Só perguntaram se eu estava dizendo a verdade, e eu disse que sim. Admiti que não tinha provas, mas os incentivei a investigar por conta própria antes de tomar qualquer atitude. E eles investigaram. Um descobriu que a esposa tinha dormido com o ex há alguns anos, e outro descobriu que a noiva estava tendo um caso atualmente. O outro não encontrou nenhuma prova, mas depois mantivemos um certo contato, e eventualmente ele me disse que não confiava mais na esposa, e estava pensando seriamente em contratar um detetive particular para descobrir se ela escondia algo. Eu disse para ele que essa definitivamente era uma boa ideia. Depois do que os outros 2 descobriram, seria um milagre se ela não estivesse traindo também. Na verdade, isso me convenceu de que minha ex devia ter me traído mais de uma vez. Afinal de contas, depois de descobrir tudo isso que eu sequer imaginava há pouco tempo atrás, e depois de ter verificado quem realmente eram as amigas dela, não havia muito para eu pesar a favor dela, ou de uma suposta ingenuidade dela. Pessoas assim, com amigas assim, não param na primeira vez que fazem algo errado. Não precisa ser um gênio para conseguir entender isso. Prosseguindo. Minha ex explodiu na próxima vez que me ligou. As amigas estavam todas furiosas com ela por terem sido expostas. Ela chorava enquanto dizia que elas a tinham chamado de invejosa, dizendo que como os relacionamentos delas ainda estavam vivos, enquanto o dela tinha acabado, ela queria sabotar os outros. Reclamaram que ela tinha conseguido, pois agora o relacionamento delas estava seriamente comprometido. Ela tentou explicar que quem tinha contado tudo aos maridos fui eu, mas elas não quiseram saber. A culpa foi dela desde o começo, por ter me contado tudo. Elas pararam de falar com ela depois disso, e agora ela estava sem amigas. Reclamava que não tinha mais ninguém. O casamento tinha acabado. As amigas a abandonaram. Até os pais começaram a colocar a culpa nela por tudo. Quando terminou de chorar, eu só perguntei se ela estava buscando minha compaixão, e disse que não ia encontrar. Depois disso, parei de atender as ligações dela. Não precisava mais falar absolutamente nada com ela. Já tinha conseguido todo o encerramento que precisava, sabendo que destruiu os relacionamentos que eram importantes para ela depois do que ela fez com o nosso casamento. Isso já era recompensa suficiente para mim. Não fui perfeito durante nosso curto casamento, mas fiz o meu melhor e sempre assumi meus erros. Mas trair e tentar pintar isso como um ato nobre, isso é outro nível de distorção. Um nível que eu jamais poderia aceitar. Fico feliz por ter escapado dessa bagunça antes que fosse tarde demais. E espero nunca mais me encontrar em nenhuma situação minimamente semelhante a essa, se Deus quiser. Comentários sobre o relato. O fato dela insistir que ter dormido com outro cara foi algum tipo de teste de amor, para confirmar que te amava, foi algo ridículo. Culpar as amigas, ou medo que ela sentiu de casar, não muda o fato de que ela ultrapassou um limite enorme, o limite da traição. E a forma como ela confessou isso, bêbada, como se não fosse nada demais, disse tudo o que você precisava saber. Se ela tivesse se arrependido, ela teria sido honesta desde o início. Mas ela não fez porque não se arrependeu, e porque apenas queria te prender a ela. Ela era uma mentirosa e manipuladora, assim como as amigas dela. E que bom que todas foram afetadas pelas suas ações. Se elas não tivessem nada a esconder, não haveria nada a descobrir. Você agiu muito bem, Pop. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.